eu já comecei a suar. Em primeiro lugar, bom dia, ou seja o horário que for aí pra você. Eu sou o Denis e esse é o Paleo Nerd. E como eu tinha falado anteriormente, eu tô aqui para conversar um pouco sobre Maquiavel. Por quê? O que me levou a isso? Eu vejo muitos filmes, eu vejo muita série, eu tô sempre buscando coisas para ver, como todo mundo faz no YouTube. E eu tenho me interessado bastante pelos vídeos do Aldino Vilão. Na verdade, o nome dele é o Marcelo Marques, é um jovem estudante de história e ele tá fazendo uns vídeos assim muito da hora, batendo um papo sobre filosofia e botando em questão uma série de pensamentos. Eu gostei que ele fez um vídeo especificamente sobre Maquiavel, ele fez na sequência um outro que falou sobre ética, onde ele cita Maquiavel, mas adianta o assunto já falando sobre a ética iluminista trazida por Kant, e ele conseguiu bater um papo com o Pondé, que é um filósofo, que a partir dali eles também acabaram citando, eles acabaram entrando pelo assunto da ética e tudo mais. Todo esse papo me levou a lembrar um artigo que eu tinha no Paleo Nerd, lá no blog antigo, e que falava de uma coisa que me surpreendeu, que eu fiquei assim, uau, que demais! Foi quando eu descobri que o Maquiavel tinha sido transformado num NPC do jogo Assassin's Creed. NPC, para quem não sabe, é um non-player character, ou seja, um personagem que existe no jogo, mas você não joga com ele, você conversa com ele para realizar missões e tudo mais. Mas antes de chegar nisso, eu vou já deixar um abraço pro Aldino, peço licença para usar a sua referência, um forte abraço, um cheiro, um amasso para você. Vamos lá, que eu vou procurar contextualizar um pouco a obra de Maquiavel, tá? Primeira coisa, é saber que Maquiavel ele viveu entre a segunda metade do século XV e a primeira metade do XVI. Ele está bem nessa transição de o renascimento para a ascensão do absolutismo. Isso não quer dizer que exista um período determinado para cada coisa, mas é uma maneira para tentar facilitar a gente para entender isso daí. Eu refiz o texto, eu peguei do zero, refiz todo o texto, agora eu coloquei as características tanto do Renascimento como do absolutismo para a gente dar uma refletida. Primeira coisa, esse período ele é parte do que a gente chama, na linha do tempo, da história, a gente chama de Era Moderna. Quando se fala que algo é moderno, logo a gente pensa na Era Moderna, que é justamente esse período do Renascimento e ascensão do absolutismo. Outra coisa importante que eu já vou lançar aqui, essa ideia de que os fins justificam os meios, isso é um mito que a gente tem, uma imagem equivocada que a gente tem em cima do Maquiavel. Ah, quer dizer que a teoria dele então não falava algo a respeito disso? Sim, ela tem ideias que podem ser interpretadas nesse sentido, mas ele nunca escreveu isso. Para entender melhor o negócio, o Renascimento é um período de grande mudança, né? De grandes alterações. Inclusive o Peter Burke, que é um historiador, ele cita um trabalho de um outro historiador em o que é história cultural, e ele fala que, inclusive, é um momento de alterações na forma de sentir do humano, porque é um período em que você tem também a disseminação da música. Por exemplo, a música ópera no Renascimento, ela vai ficar muito conhecida e vai se tornar um símbolo popular italiano, né? Principalmente as óperas satíricas. Mas os principais características do Renascimento são revalorizar, relembrar aspectos da antiguidade clássica. Sempre que você pega autores desse período, eles falam continuamente em referência a escritores, historiadores e eventos, inclusive divindades, como faz o próprio Maquiavel, desse período da antiguidade clássica da Grécia e Roma antiga. Outra característica importante é o humanismo, que é uma linha de pensamento que ela vai botar em xeque todas as ideias e os valores da era medieval e vai se negar a aceitar isso e propor novas ideias, inclusive é dentro do humanismo que entra um importante aspecto do individualismo, que é só a partir daí que se começa a ver obras de arte assinadas, porque eles começam a valorizar o trabalho do indivíduo nesse processo e o artista vai cada vez sendo mais reconhecido junto com isso. Outro aspecto que está ligado já com o humanismo é o racionalismo. O racionalismo é a busca por compreender de uma maneira racional, através da razão, os processos da natureza. Esse é um momento em que o homem ele começa
a abandonar as explicações através do sobrenatural para começar a desenvolver a ciência. Não é à toa que a gente vai ter um símbolo também, um revolucionário de toda a ciência moderna, que é o Galileu, que viveu no período do Renascimento. E junto com isso, outro aspecto, o antropocentrismo. Antropos quer dizer homem, centrismo, centro. Então, o teocentrismo, Deus no centro de tudo, é abandonado para dar lugar ao antropocentrismo. Por que isso? Ora, qual é a mais perfeita e bela criação de Deus? É o homem. Então, temos que estudar o homem e entender essa perfeita criação. Outra característica é o universalismo. Isso é importantão. Sim, eu falo às vezes desse jeito que eu sou idoso. Por que isso é tão importante? Nesse momento é quando o homem começa a desenvolver as grandes navegações e ele vai começar a entrar em contato com mundos e culturas que ele sequer imaginava que existiam. A ideia de universalismo vai mostrando cada vez mais para esse homem europeu que ele não está sozinho no mundo e que existem outros lugares para se conhecer que eles não estão ali cercados por grandes monstros marinhos que impedem a passagem deles. Uma coisa assim legal para entender o Renascimento é que é uma cultura híbrida. A cultura renascentista ela reúne aspectos seculares que vêm da cultura religiosa, que é aquela escrita, os pergaminhos e tudo mais, com a cultura profana. A palavra profana vem do termo profanon, que quer dizer o que fica em frente ao templo, que não entra no templo, que é o que? A cultura popular, é a cultura do teatro de rua, é a cultura do circo, é a cultura da poesia. Tudo isso é muito importante, tanto que eu até coloco no artigo. Esse é um momento também de desenvolvimento das línguas como a gente conhece hoje, porque é quando se vai aplicar aquela gramática latina com a língua popular dos locais, e é assim que vai surgindo o italiano, o inglês, o alemão, vão se desenvolvendo nesse período. Lembre-se, ainda assim ele é um movimento muito heterogêneo, cada região foi muito diferente. Você fala de Renascimento na Alemanha e na Itália, você vai ver que, apesar de terem essas características, eles têm também particularidades. Agora, o absolutismo, e isso é importante porque Maquiavel ele vai ser considerado pelos historiadores um teórico absolutista. Ele é um dos autores que foi fundamental no processo de formulação da ideia de um poder centralizado e de legitimação. Ele defendia a existência de um poder centralizado que governasse um território unificado, que tivesse um exército profissional para garantir o seu poder sobre todos, que tivesse uma administração bem organizada, sistema de impostos organizados, sistema de leis organizados, sistema de pesos e medidas organizados. Isso é muito importante, isso foi muito importante para o comércio. Esses reis absolutistas que vão aparecendo nesse período, eles vão manter tradições seculares e profanas. Um exemplo disso que é muito citado é o caso dos reis franceses, por exemplo. As pessoas acreditavam que os reis eles tinham poder de cura pelas mãos, porque, por exemplo, na França, a justificativa para o poder do rei, para que ele fosse aquele poder unificado, era de que Deus havia escolhido ele. E como Deus havia escolhido ele, ele era praticamente uma divindade. Isso daí é um papo muito legal. E, enfim, também o absolutismo traz suas particularidades. O negócio é que a gente está falando de um autor que viveu e escreveu na Itália. E a Itália não era nada unificada. A Itália foi uma das últimas a passar por um processo de unificação só lá no fim do século XIX. Então ia demorar séculos para isso acontecer. Mas então, afinal, como que era a Itália? Basicamente, a gente divide a Itália em 3 partes. No sul, você tinha os reinos, regiões que seguiam ainda uma administração feudal, que naquele período estavam mais governadas pela coroa espanhola. Era uma região que seguia modelos ainda muito feudais, muito camponesa, sempre foi aquela região. O centro da Itália, aquela parte onde fica Roma, aquilo eram os estados pontifícios. O Papa tinha um baita de um poder ali, e inclusive ele tinha seus próprios exércitos, ele tinha seu próprio sistema de lei, ele cobrava seus impostos. Pois é, o Papa mandava e mandava bem, tanto que nessa época é a época de ascensão da família dos Borgia, que era uma família que emplacou ali 3 papas, e esses caras eram conhecidos por
por ser uma verdadeira milícia, sabe? Praticar nepotismo, pra torturar os outros, perseguir quem era contra. É uma coisa, e eu vou chegar nesse ponto da violência. O norte da Itália, ele vai ser marcado pela presença de ducados e repúblicas. Ducados eram partes que pertenciam a alguma aristocracia, mas haviam essas repúblicas que elas eram governadas ou por conselhos de comerciantes, ou tinha um representante. O norte é uma zona comerciante fundamental. É ali que era a região mais rica que tinha, porque eles tinham controle do comércio de especiarias. Isso seria a Itália, que foi o berço do Renascimento, mas que nessa época já era marcada por características distintas e muito conflito por terra, muita violência. E quando eu falo violência, eu tô querendo dizer que esses caras, eles prendiam os adversários e eles levavam pra praça pública e mandavam torturar, era coisa desse nível, sabe? E depois largava o corpo ali, ou então esquartejava pra mostrar quem era o poder ali dentro. Nesse período você tinha também a figura dos condottieri. Você tinha uma série de grupos de mercenários. Condottieres eram os líderes desses grupos. E era assim, pagou, tamo fazendo. Não tem ética, que foi um grande tema aplicado pelo Aldino. Agora que eu entro no Príncipe. O Príncipe, olha, o Aldino ele fala no vídeo dele, do Maquiavel, que ele seria um presente. Eu não sei dizer. O que eu posso dizer é que ele é um livro fundamental que estabelece a separação entre política e religião, inaugurando a ciência política moderna. Isso é muito importante. O que eu queria falar era justamente que Maquiavel defende que existem duas maneiras de você subir ao poder. Uma delas é pela fortuna e a outra é pela virtude. A fortuna é uma referência à divindade que tinha esse nome, Fortuna, e era a deusa da sorte. E no site tem a imagem de uma estátua dela que fica em Roma e ela segura numa mão uma cornucópia, que é um chifre que dali ela poderia tirar qualquer coisa que a pessoa quisesse, mas na outra mão ela tinha um leme. Esses eram símbolos que deixavam claro que ela poderia mudar a vida da pessoa pro bem ou pro mal, segundo ela bem quisesse. E o mais louco é que, segundo a mitologia greco-romana, os deuses não eram aquelas coisas como eram muitas vezes a representação dos santos cristãos, sempre muito pacíficos. Não, eles tinham sentimentos humanos, é uma característica do politeísmo greco-romano. Essa é a referência. Ele vai falar que, pela fortuna, é um governo que se toma pela sorte. Ele dá muito o exemplo da herança. Aquele incapaz que herda o governo do pai e que aí ele fica ali no poder. Mas ele fala que isso é o tipo de poder que não dura, porque ele não sabe governar, porque ele não tem a virtude, que o Aldino ele chama de sagacidade. Maquiavel vai falar que o governo virtuoso é o governo duradouro. Por quê? Porque a sagacidade que o Aldino falou, ou a virtude, a gente pode entender muito bem pela ideia de é um pensamento estratégico. Tá entendendo? É você ser capaz de imaginar à frente, imaginar como suas atitudes vão ter reações para que à frente aquele governo continue a se manter de maneira estável, para que você consiga o desenvolvimento econômico daquela região e tudo mais. A base de todo o pensamento de Maquiavel é pensamento estratégico. É a capacidade de você projetar no futuro as atitudes que você deve fazer para chegar naquele objetivo. E é por isso que ele vai falar que a ética cristã, ela não entra em acordo, em comum acordo com o governo, porque o governo tem vezes que você vai ter que fugir à ética, segundo a visão de Maquiavel. Lembre-se, como eu falei, Maquiavel, ele vai escrever esse livro no fim da vida dele. Ele já vai ter visto muita coisa. Então, na hora que ele escreve, ele só vê guerra, ele vê a todo momento uma cidade tomando a outra, ele vê rei sendo derrubado. Quando a pessoa é boa, ela é derrubada também. Então ele fala: você não pode ser fraco, você não pode ser bondoso demais, porque as pessoas vão te derrubar. É aí que ele vai criar essa ideia de um bom uso e um mau uso da crueldade. Ele vai falar que é preciso você atingir um equilíbrio sendo cruel.
É como o Aldino, ele explica isso muito bem, ele falou super bem, só complementando, ele vai falar que se você tem um governo bom, você é um bom governante, bondoso sempre, ele vai falar, você não tem o respeito das pessoas e elas começam a te desrespeitar, te desafiar, até que uma hora você termina derrubado. Por outro lado, se você for cruel demais e a todo momento for violento, atacar a população, mandar matar e não sei o que lá, ele fala, aí também é um problema, porque a população vai se revoltar e vai tirar você do poder e vai te matar. Por isso que ele fala de um equilíbrio. O que ele fala de um bom uso da violência é que ele fala de um uso pontual. Ele fala, se você tem que ser violento, seja com toda a força naquele momento pontual. Se você tem que dar uma punição, que seja uma punição pública exemplar, e ali acabou. Porque dessa maneira você vai manter um temor, você vai manter uma imagem ali que você consegue controlar. É por isso, assim, Maquiavel acaba ficando na história, ele vai ser um autor que é citado a todo momento, inclusive em casos anedóticos. Por exemplo, se fala Napoleão, para toda a campanha que ele participava, ele sempre levava um livro com ele. Leandro Carnal, logo que ele começou a aparecer na internet, fazendo parte do CPFL Cultura, quando ele falou sobre Hamlet pela primeira vez lá, ele tem, naquela fala, ele cita uma coisa que eu achei assim legal e que eu sempre cito com meus alunos. Ele fala, se você não pode ler o livro todo, leia pelo menos o capítulo 9, porque o capítulo 9 é quando ele vai tratar disso. Ele vai falar sobre essa questão de controle sobre a população, sobre organização de Estado e manutenção de poder, que são esses temas que a gente falou até aqui. Tá aí um monte de dica sobre Maquiavel. Mas e o jogo, Denis? Pois é, o jogo do Assassin's Creed, ele é um jogo que ele foi feito pela Ubisoft, é um jogo de ação-aventura, foi super inovador porque trouxe uma movimentação com parkour que ficava muito da hora, você pulando pelos prédios. Eu só fui jogar pela primeira vez em 2013, mas o jogo foi criado em 2007. E eu peguei o primeiro, que ele se passa nas Cruzadas. E, foi a primeira vez que eu vi um jogo retratando Damasco, Acre, Jerusalém. Pô, você lutava contra os templários e tal, tirar a cidade das mãos dos templários, e aí você tava naqueles lugares que eram conhecidos nomes para mim como entrepostos comerciais. Foram cidades importantes, principalmente no processo de viagem dos peregrinos das cruzadas, porque ali é que você reabastecia navios, que você reabastecia exércitos inteiros. Então por isso elas eram muito citadas. E eu achei muito legal, me encantei, joguei o jogo inteiro, logo terminei ele muito rápido e fui atrás de mais. E aí, o que aconteceu foi que eu travei, eu encontrei o jogo do Brotherhood. Quando eu encontrei esse jogo, véi, eu já disse, vou falar de novo, foi muito louco. Porque aí eu ficava às vezes mais de hora fazendo parkour por Roma, só pra visitar, só pra viajar pela cidade, porque me encantava, era muito louco. E nesse processo tem um momento do jogo que você, pra realizar a missão, você tem que conversar com Maquiavel. Você acaba encontrando Maquiavel no jogo. Essa é uma brincadeira que o jogo Assassin's Creed costuma fazer. Essa foi minha grande surpresa. E na hora que você encontra o Maquiavel, aquele Maquiavel não tem nada a ver com o Maquiavel personagem histórico mesmo. Tanto que eu botei a imagem, as duas imagens para você comparar. Porque o Maquiavel, ele não era um grande guerreiro, ele era um escritor, ele era um literato. Então ele era conhecido por isso. Ele sempre era representado com pergaminhos na mão, com essa representação de sabedoria, conhecimento. Já no jogo, o cara aparece com uma espada na mão. Ele é um guerreiro e ele aí participa de um golpe de estado que você vai ter que dar contra os Borgia para tirar o poder da mão desse governo autoritário. A história do jogo bagunça muito jogando com eventos históricos e com personagens históricos. Por isso tem que ler, mano. Por isso você tem que ficar esperto. Só pra terminar e falar pra você que, o easter egg do jogo pra mim ficou quando você termina de fazer a missão inicial, que era juntar os bandoleiros da cidade sob um só poder para lutar contra os Borgia, e na hora que você termina isso, você tem que falar com Maquiavel e falar, terminei aí o que você pediu. E na hora que você fala, o easter egg, ele chega e fala assim, mas Ezio, como você fez isso? E o Ezio fala, é a virtude, Maquiavel, é a virtude. I can't imagine how you did it. Virtù, Machiavelli. Virtù.
Isso é uma brincadeira dos caras que fizeram o jogo com as ideias todas de Maquiavel. É uma jogada que eles fazem como se, na verdade, o livro de Maquiavel tivesse sido influenciado por essa conversa que ele teve com Ezio. Tá vendo? Esses são os easter eggs divertidos que a gente encontra por aí. Mas tem que saber discernir, tem que ter discernimento, tá legal? Senão você acaba virando um cara que acredita que os templários existem até hoje e que estão dominando os mundos e que são o símbolo da luta contra os maçônicos. Ou pior ainda, você pode acabar acreditando que cloroquina vai salvar a vida das pessoas. Olha que maravilha! Nosso país tem uma reserva de 18 anos de cloroquina, sendo que essa porcaria desse medicamento dura 2 anos. Isso é um exemplo de falta de pensamento estratégico. Eu fico por aqui, o vídeo tá longo, desculpa por isso. Beijo, tchau.